Eu sempre costumo dizer que as pessoas elas procuram a aprovação das outras pessoas, elas se vitimizam, preocupado com o que as pessoas vão achar dela. Então ela tem o ego de mostrar a imagem perfeita dela, se preocupando demais com o que as pessoas vão achar dela. Eu estou lendo um livro aqui chamado Mindset, que é uma PhD americana chamada Carol Dweck, que ela fala sobre mentalidade propriamente dito. Eu vou ler um trecho aqui a respeito do que eu sempre falo, que vitimismo basicamente é uma característica infantil, é de criança. As pessoas, o ser humano não deve levar isso para a fase adulta. Eu vou ler aqui um trechinho aqui. Os psicólogos Karen Horney e Carl Rogers, que trabalharam no século passado, propuseram teorias sobre o desenvolvimento emocional infantil. Sua opinião era de que, quando as crianças pequenas se sentem inseguras quanto à aceitação pelos pais, sofrem grande ansiedade. Sentem-se perdidas e só num mundo complicado. Em razão da idade muito tenra, não podem simplesmente rejeitar os pais e dizer: acho que vou fazer tudo sozinha. Precisam encontrar um meio de se sentir seguras e conquistar o afeto dos pais. Horney e Rogers propuseram que as crianças fazem isso imaginando outros eus, dos quais seus pais talvez gostem mais. Esses novos eus são os que elas acham que os pais estejam buscando e que talvez obtenham a aceitação deles. Então veja bem, é o que eu sempre falo aqui. É o ser humano que se vive se vitimizando, querendo a aprovação das pessoas, querendo ser aprovado. Então por isso ele se vitimiza, ele se lamenta, ele muda de personalidades, como eu acabei de ler aqui. Mas isso são comportamentos infantis de criança. Que é o que eu sempre falo, que vitimismo ele tem que ser encerrado da adolescência para a fase adulta. Porque através do vitimismo você não conquista nada. Você vai sofrer, você vai querer sempre buscar a aprovação das pessoas, sendo que a felicidade depende unicamente de você. E você, da forma de vitimismo, você terceiriza a sua felicidade para as outras pessoas. Porque você não quer assumir as suas responsabilidades, os seus problemas. Então, como deixa muito claro aqui, que isso até deixa a criança com um nível alto de ansiedade, que é o que eu sempre falo aqui. O vitimismo vai te deixar ansioso. Muitas pessoas no mundo hoje sofrem de ansiedade por esse comportamento. De quer se vitimizar, que é tudo culpa dos outros, que é culpa da política, que eu não consigo agradar ninguém, por isso que eu vou fazer mais, eu vou falar mais sim, eu não vou falar não. Eu não posso falhar, porque senão as pessoas vão ver que eu não sou perfeito. Isso é o vitimismo. Então perceba, que eu acabei de ler aqui sobre uma especialista, ela é PhD em psicologia. Ela relata que as crianças elas sofrem de extrema ansiedade quando ela não consegue a aprovação dos pais. E aí ela faz de tudo, como eu acabei de ler, para buscar o quê? A aprovação. É o medo de mostrar que ela não vai agradar os pais. Mas é o que eu sempre falo aqui, se você quiser ter uma vida verdadeiramente feliz com propósito, você tem que principalmente desagradar as pessoas. Principalmente. Entre outras ações que você deve fazer. Mas principalmente desagradar as pessoas. Porque é o que eu sempre falo aqui, a criança, ela tem esse comportamento de agradar, né? Se você ameaça alguma criança com alguma coisa, ela fala assim, eu não quero. Você fala qualquer coisinha, tá bom, não, eu faço. Porque ela tem um medo da reprovação, ela tem um medo de desagradar a pessoa, o adulto ou outra criança, então ela faz. Mas isso não deve ser levado para a fase adulta. E eu falo por mim, que eu sempre fiz isso. Eu sempre tinha medo de falar não para as pessoas, eu sempre tinha medo de desagradar as pessoas, desagradar os meus pais. Só que isso me fez muito mal. Eu acredito que você talvez esteja me vendo agora e pensando da mesma forma. Puxa, realmente, parece que a gente se sente meio vazio.
por querer sempre a aprovação das pessoas. Então entenda, toda vez que você for se vitimizar, toda vez que você for querer agradar as pessoas simplesmente por medo da rejeição, lembre-se disso. Crianças se vitimizam, adultos não. Adultos não podem se vitimizar, porque isso não faz parte do contexto da vida adulta. Vitimismo destrói. O mundo tá o que tá, porque vocês vejam bem, é muito vitimismo, é muito mimimi, é muita reclamação para tudo. E isso não desenvolve nada. Você tem que entender o seguinte, por exemplo, nessa crise que nós estamos passando, você tem que entender que a crise ela é coletiva, mas a prosperidade ela é individual. Por exemplo, é igual aquelas histórias que as pessoas contam, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Nessa crise que nós passamos, enquanto uns resolveu reclamar, jogar culpa nos políticos, joga a culpa aqui, joga a culpa lá, outros resolveram fabricar máscaras. Outros resolveram se desenvolver mentalmente, entendendo que o externo não é controlável. Então eu li esse trecho aqui e eu lembrei, eu falei, eu preciso comentar sobre isso daqui porque é muito importante. Que é o que eu sempre bato na tecla aqui. Vitimismo é coisa de criança. Se você se pegar se vitimizando, reclamando, culpando os outros, jogando a culpa em tudo, não assumindo as suas responsabilidades, entenda que você está se vitimizando e reverta isso. Quebre esse padrão imediatamente. Porque primeiro que você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir felicidade, você não vai ter prosperidade. E quando eu falo prosperidade não é só financeiro. É o contexto geral da sua vida. E segundo que as pessoas não gostam de pessoas reclamando por perto. Eu sou prova disso. Minha vida era reclamar, reclamar, reclamar. E hoje eu não suporto mais ficar perto de pessoas que reclamam. Detesto. Eu já, eu já taco um no rim ou eu saio de perto. Então o que eu sempre falo é assim, nunca esqueça disso, vitimismo é coisa de criança. Se você se pegar se vitimizando, bloqueie isso, quebre esse padrão. Faça perguntas para você mesmo, isso aqui é um comportamento de vítima? É, então vou fazer o contrário. Vigie-se sempre disso, porque isso não te leva a nada e você só vai sofrer se você quiser cada vez mais a aprovação das pessoas, porque quem busca a aprovação das outras pessoas, ele está deixando a felicidade dele em prol de outras pessoas. Ele não vai ser feliz nunca.